Hoje nós vamos falar sobre os precedentes da Proclamação da República e o nosso grupo é composto pela Ana Beatriz, Giovana, Maria Clara e Nayane. A ideia de transformar o Brasil numa república já era manifestada em muitas revoltas. A última delas foi a Revolução Farroupilha, mas foram as mudanças sociais que lentamente prepararam o cenário. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889 e representou o fim do Segundo Reinado e o início do período republicano. Desde a Guerra do Paraguai, os militares almejavam maior participação na política. A proclamação da República aconteceu porque a elite já estava insatisfeita com o reinado de Dom Pedro II e os militares estavam se sentindo desvalorizados, pois ganharam a Guerra do Paraguai e não tiveram nenhum aumento no salário e nem maior participação no governo. A proclamação da República ela foi fruto da crise do Império, a sua incapacidade de atender às demandas que foram surgindo na sociedade. E essas insatisfações afluíram para o movimento republicano, dividiram na base do planejamento e na base do improviso, que realizou um golpe e colocou fim na monarquia do Brasil, que se iniciou na década de 1870. Teve várias consequências a proclamação da República, como a chegada dos militares ao poder e sua influência nos primeiros governos republicanos, o fim do segundo reinado, a extinção do poder moderador, a separação entre igreja e Estado, assim garantindo a liberdade religiosa, maior autonomia para as províncias que, depois do 15 de novembro de 1889, elas se transformaram em estados. E sobre o resumo da proclamação da República, a crise do Império, questão religiosa, militar e escravista, que os militares foram influenciados pelas ideias positivas a se mostrarem como salvadores da pátria, mas não era bem assim que era para acontecer. Os republicanos eles já desejavam instalar a república logo após a proclamação da independência, em 1822. Aí várias revoltas da províncias no período imperial tinham a república como o principal objetivo. E esse tipo de governo daria maior autonomia às províncias, reduzindo o poder central. Com Deodoro, eles chegavam ao poder, os militares que dominaram a política brasileira nos primeiros anos da República, o Marechal tornou-se o primeiro presidente do Brasil, e o seu governo e o do seu sucessor, o Marechal Floriano Peixoto, são chamados na historiografia de República da Espada, 1889 a 1994.